Olá, dimensionais, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos continuar nossos estudos aqui no canal, mais uma noite de conversas. Sejam bem-vindos ao canal Unificação do Conhecimento. Preparados? Vamos lá! Bem-vindos mais uma vez a nossos estudos semanais, conversas comigo, Rafael Hungria. Espero que vocês possam compartilhar nossos links na descrição do vídeo para que vocês possam acessar os canais, os grupos de propagação que nós temos lá no Telegram. Os links estão aqui na descrição. Conheçam o grupo do BDM Digital, o nosso grupo privado de estudos da unificação, que também estamos reunindo as pessoas para aumentarmos cada vez mais a divulgação das informações. Temos também o nosso link para a adesão e inscrição na mentoria privada, que é um grupo de estudos que nós realizamos semanalmente, também lá no Telegram. Esperamos vocês. Está sendo muito legal, porque as perguntas que as pessoas estão fazendo aqui nas lives, muitas vezes não consigo responder, mas lá no Telegram a gente consegue dar uma atenção maior para vocês. Então, não se esqueçam de deixar o like e acessar os nossos grupos, que os links estão aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, vamos ver as perguntas, né, que nos enviaram hoje aqui, para a gente continuar nossos estudos. Temos um relato aqui bem interessante do Renan, que faz parte da mentoria, e ele teve uma interação agora há pouco, né? Seguindo os treinamentos, nós passamos de interação com as naves no céu, e ele teve uma experiência aí, recebendo um banho de luz, possivelmente da nave do GNA. Parabéns, Renan. Isso aí. Com certeza a sua frequência foi potencializada com essa ativação. Geralmente o flash de luz é a nave do GNA. Você deve ter visto uma luz prata, né? Piscando no céu, assim, do nada. Então é a presença dos nossos parceiros, com certeza aí ativando as suas habilidades, né? Dando um banho de luz, de energia crística em você. Muito legal. É muito bom a gente ter relatos assim, né? Experiências de pessoas que estão treinando, se esforçando, né? Para terem esses contatos, essas interações na prática. E percebendo que as coisas que nós falamos aqui, de fato, estão acontecendo, né? Em todos os sentidos. Quem está seguindo as orientações, realizando o treinamento, cuidando da sua frequência, vão ter suas experiências. E assim começa. Começa com as naves se manifestando, os banhos de luz, e depois vamos expandindo aí para novas interações. Parabéns aí para o Renan, que faz parte da nossa mentoria lá no Telegram e já começou a ter umas experiências interessantes. Já deixem um like aí, todos que estão chegando. Daiane pergunta, a habilidade de cocriação, ela vem com todos os dimensionais e toda a raça humana? Ou as Amazonas têm habilidades mais desenvolvidas que os demais? Sim, todos os seres adâmicos, principalmente os dimensionais que estão encarnados na raça adâmica, têm potencializada habilidade mental de cocriação, principalmente aqueles que já estão numa atividade cerebral mais alta, né? Já conseguem plasmar e programar e cocriar com seu pensamento, com suas emoções, com as suas ações, aquilo que ele está plasmando no seu universo. Obviamente que os homens, aqueles de polaridade masculina, têm atividade cerebral
ativa em 18 canais do cérebro. Já as mulheres dimensionais, as amazonas, têm 37 canais ativos no cérebro. Então, mesmo com atividade cerebral mais alta, as mulheres têm mais facilidades de desenvolverem essas habilidades de cocriação. Porém, o controle emocional tem que ser maior, porque a oscilação emocional atrapalha a sincronicidade dos canais cerebrais. Então, para os homens, que são mais racionais, né, na maioria dos casos, eles têm também as emoções, precisam controlar as emoções para sincronizar a atividade cerebral, mas eles têm menos canais. Então, para os homens é mais fácil focar, é mais fácil ter um certo direcionamento do pensamento, da vontade. Já para as mulheres, precisa ter um equilíbrio emocional maior e precisa ter um foco mental, porque como elas têm mais canais ativos, a aceleração mental, né, junto com as emoções, podem trazer um desequilíbrio. Então, precisa de um esforço maior para que as mulheres foquem e realizem o seu poder de cocriação. Se as mulheres conseguirem, né, focar nesse treinamento, elas vão ser muito mais de ação, né? Muito mais poderosas do que os homens. Os homens têm menos habilidades do que as mulheres. Só que, para os homens, é mais fácil focar, treinar e desenvolver até um certo ponto. Depois fica mais descomplicado, porque eles não passam de um certo limite. Já as mulheres, potencializando as frequências e controlando o emocional, principalmente, elas vão dar um salto quântico, né, nesse desenvolvimento de cocriação. E aquelas descendentes das Amazonas, geneticamente e vibratoriamente, trazem essas habilidades muito mais desenvolvidas, né? Agora, alguns homens também já desenvolveram bastante, né, esse poder de cocriação. Todos nós temos esse poder de cocriação ativo, mas depende muito da sincronicidade e como que está a atividade cerebral. Então tem essa diferença entre homens e mulheres na quantidade de canais cerebrais ativos. Por isso que é mais fácil para os homens, porque eles têm menos canais. As mulheres têm mais canais, então precisa trabalhar mais do que os homens para desenvolver as habilidades. Só que quando elas desenvolvem, sai de baixo, né? Edneia diz: quero saber sua opinião a respeito dos exilados de capela, que os espíritas espiritualistas falam tanto. Bom, Edneia, Os Exilados de Capela foi um livro, né, escrito por Edgar Hyman, que ficou famoso na década de 80, 90. Muitas pessoas leram esse livro. Aqui no Brasil, particularmente, os espíritas, espiritualistas, difundiram muito essa obra, Os Exilados de Capela, que cita a presença de extraterrestres que foram supostamente enviados para a Terra, exilados, estão aqui encarnados na condição humana, e se aproxima muito dessa informação que nós passamos acerca dos dimensionais. De fato, uma das 49 raças é de Capela. Porém, as informações dessa obra, Exilados de Capela, elas estão um pouco distorcidas no que diz respeito ao propósito da vinda desses seres para cá. Na verdade, não foi um exílio, tá? Não que as raças que vieram para cá, juntamente com Capela, vieram para se exilar. Não, não foi isso. Elas vieram em compromisso, chegaram aqui em missão. Esse é o único equívoco que foi trazido por ele naquele livro. Na verdade, existe sim todo um desenvolvimento evolutivo, toda uma experiência, né, de muitos seres extraterrestres, de outras raças dimensionais que vieram para a Terra passar pela experiência humana. Inclusive, nós estamos aqui passando pela experiência humana justamente como foi explicado, né, diversas vezes por outros pesquisadores também. Só que essa informação que nos chegou através da parceria direta com as 49 raças ficou muito mais clara o entendimento do real propósito, né, de nós termos chegado aqui. Então, sim, segundo eles disseram, Capela, uma das 49 raças, existem muitos seres de Capela encarnados na Terra em compromisso, e eles têm habilidades e têm missões especiais aqui, assim como os seres de Pleiades, de Órion, de Sírios, de Antares, de Arcturus, de Andrômeda, Capricórnio, Pégasus.
Então, todos eles estão aqui justamente para, juntamente com as 49 raças, executarem um plano de ação. E esse plano de ação foi programado lá atrás. As 49 raças que não desceram para a Terra, aqueles grupos que estão ainda em dimensões superiores, estão nos acompanhando aqui e observando a jornada, o desenvolvimento, a execução do compromisso daqueles extraterrestres que vieram para a Terra e que estão aqui encarnados na condição humana, que somos nós, muitos de nós, né? Como já dissemos, foram 4 grupos de dimensionais que desceram. 4 grupos, isso desde 13 mil anos antes de Cristo para cá. O último grupo chegou em 4004 a.C., quarto grupo, que eram os 144 mil dimensionais que vieram com um compromisso especial de liderança, um compromisso de fato, fazer a diferença na Terra. E muitos dos 144 mil estão despertando agora, neste momento, juntamente com todas as 49 raças que estão atuando em parceria com esses dimensionais, que também são parte das 49 raças, porém estão encarnados aqui, no sistema Terra. Então, o que acontece? Não foi, de fato, um exílio de seres extraterrestres. E também não vai acontecer um exílio. Ninguém vai sair daqui e vai para outro planeta. Ninguém vai para outro mundo. Ninguém vai fazer uma excursão para mundos primitivos porque não conseguiu evoluir aqui na Terra. Ninguém vai ser expulso da Terra no sentido de não pode mais evoluir aqui porque você não tem a vibração. Não. Muitos vão continuar aqui, porque estão aqui. Aqui é o mundo de evolução, regeneração. Aqui é o sistema onde isso pode acontecer. Não existe outro local para você ir. Você só vai para outro anel, para outro mundo paralelo, que é aqui na Terra ainda, se você desencarnar, se você vai para o segundo anel. Para outros anéis, a experiência ainda é física, é planetária como nós vivemos aqui, mas em uma frequência diferente. Então, nós estamos encarnados aqui no primeiro anel da Terra, porque aqui é um mundo de desenvolvimento transmutativo, de desenvolvimento consciencial, desenvolvimento das emoções, para termos a experiência tridimensional em sua plenitude, em uma experiência, numa genética, em uma raça humana física que nos favorece uma evolução maior, um salto quântico no nosso desenvolvimento. Por isso nós estamos aqui também. E, obviamente, para colaborar com o avanço e, cada vez mais, a potencialização desta raça que nós estamos encarnados, através não só da mutação genética, mas da evolução consciencial também, em todos os aspectos da matéria e do espírito. Por isso que estamos aqui. É como se fosse realmente uma intervenção, não um exílio. Muitos de nós podemos ter vindo de capela, mas não viemos para cá em punição. Não, viemos para cá com um mérito e um crédito muito grande para trabalharmos pela humanidade, pelo planeta, pelo sistema, e estamos aqui para isso. Agora, aqui na Terra, a gente se desvirtuou bastante, né? A gente cometeu muitos pecados aqui. Nós chegamos como anjos aqui, caímos nesse mundo e estamos, muitas vezes, desvirtuando nosso caminho, nosso propósito evolutivo e a nossa missão. Por isso temos que retomar. Então, nós estamos aqui em exílio, nós estamos aqui em compromisso, em missão. Farley Martins pergunta: qual tipo de câmera fotográfica conseguimos capturar os ultradimensionais? Melhor câmera são aquelas câmeras digitais que têm o flash ativo. Aquelas câmeras Cybershot ou qualquer câmera moderna que tem o flash. No celular é mais difícil de captar os ultras, então o ideal são aquelas câmeras digitais, tá? E essas câmeras novas que as pessoas usam aí para filmar, para tirar foto, né? Canon, Nikon, enfim, até da Sony, né? Muitas câmeras digitais têm essa possibilidade de interação e captação dos ultras com mais facilidade. Agora, o celular, quando você filma em vídeo, é mais fácil perceber a movimentação dos ultras com o flash ligado.
tomar muito cuidado para que o ambiente não tenha poeira e gotículas, né, de vapor, de água, porque senão pode confundir na lente da câmera. E também, quando as pessoas tiram foto, muitas vezes tem reflexo, chama lens flare, são reflexos da luz solar ou de qualquer luminosidade batendo na câmera, gerando uma luz, né, que muitas vezes se confunde com os ultras, e não são os ultras, tá? Então tem que ter muito discernimento, porque quando aparecem os ultras nas fotos ou nos vídeos, é assim, escancarado, é muito fácil de perceber, tá? Nem tudo são os ultras, então temos que ter aí uma capacidade de discernir e perceber as coisas, né, de forma bem coerente, para não viajarmos na maionese, né? O que você sabe do canal chamado Contos Nebulosos? Eles estão contando uma história sobre explorar Ratanabá com dinheiro dado por um político. E agora o papo é sério. O professor Urandir é citado. Não vai acontecer nada, não. Eles não têm condições de explorar Ratanabá, porque eles nem sabem onde está Ratanabá. A região que nós mostramos, as quadras de Ratanabá, é apenas o começo. É só o início da descoberta de Ratanabá. Então as pessoas podem procurar à vontade, tá? Elas não vão achar. Somente nós sabemos a localização exata do que realmente importa em Ratanabá, na Amazônia brasileira. Então pode ficar tranquilos que eles não vão conseguir, não. Tá? Explorar com dinheiro de políticos, impossível. Tá? Porque essa permissão para exploração de Ratanabá vai muito além de mero dinheiro na mão das pessoas. Tá? É algo muito mais sério que está por trás disso. Então, nós já temos todas as diretrizes, toda a estratégia, toda a orientação, e está muito bem protegida a Ratanabá. Então pode ficar tranquilos, tá? Até porque se alguém tentar fazer alguma coisa naquela região, inclusive das quadras que nós mostramos ali, não vão conseguir também, tá? Não vão conseguir, porque ali é área de preservação, né? Não só ambiental, mas indígena. E é um parque nacional, então não tem risco nenhum, não tem perigo de acontecer nada ali naquela região das quadras. Nós estamos fazendo tudo dentro dos conformes para conseguir realizar da melhor forma essa divulgação gradual do complexo de Ratanabá. Então, fica tranquilo em relação a isso. Muito cuidado, né, com esses canais aí, muita gente falando bobagem, né? As pessoas estão surtando. Tem pessoas desesperadas, né, com as informações de Dáquila. Dá até pena de ver como é que essas pessoas estão reagindo. Professores, coitados, totalmente doutrinados pela academia, né? Só falta arrancar os cabelos do couro cabeludo, porque não tem condições. Essas pessoas estão fazendo vídeos aí, tentando difamar, desafiando a gente. A gente não precisa nada disso. Desafiando. Gente, já perder tempo com vocês, com pessoas que não têm significância nenhuma diante das informações que estamos trazendo? Jamais, né? Vamos trabalhar só com pessoas sérias, pessoas que estão realmente aí buscando a verdade, né? Não pessoas manipuladas pelo sistema, estão influenciadas por esse dogmatismo científico e religioso. Essas pessoas vão ter que ralar muito ainda para chegar no nível, né, na capacidade mental, intelectual de compreender as experiências e experimentos que nós realizamos e as pesquisas que vocês podem tentar impedir de serem realizadas e apresentadas. Mas vocês não vão conseguir. Vocês vão morrer na praia tentando, tá? Nada vai impedir a gente. Então o choro é livre aí para vocês. Cláudia pergunta: por que a agenda precisa ser cumprida em detrimento à nossa? Porque vários de nós morrerão para eles conseguirem cumprir a deles. Porque muitos de nós estamos cumprindo a agenda deles. Muitos de nós estão cumprindo a agenda do governo oculto. Nós não queremos cumprir a agenda que nós mesmos programamos ao vir para a Terra. Esse é o maior problema. Muitos de nós, durante várias encarnações, colaboramos com os Anunnakis. Nós estamos há milênios aqui na Terra insistindo em alimentar esse sistema. A diferença é que agora muitos dimensionais estão despertando.
Muitas pessoas chegaram, né, no limite e estão percebendo o desvio que cometeram. Só que o que foi construído aí há milhares de anos, com a nossa colaboração, para que essa agenda do governo oculto fosse implantada, é de responsabilidade nossa também. Nós somos responsáveis por isso. Mas não estamos isentos de culpa. Ninguém aqui é santo, não. Ninguém aqui ficou fora desse trabalho. Agora, nós que tínhamos um compromisso, tínhamos uma responsabilidade com a humanidade, estamos agora percebendo que fomos manipulados, que fomos enganados, né? E somos vítimas de uma situação que muitas vezes nós mesmos criamos para a humanidade. Então estamos colhendo os frutos do que nós plantamos lá atrás. Os Anunnakis usaram muitos dimensionais, muitos seres humanos para trabalhar para eles, e é assim até hoje. Grande parte do sistema da elite mundial são dimensionais. Governantes, políticos, religiosos, economistas, pessoas que trabalham na mídia, artistas, todos são dimensionais. Estão fazendo o quê? Estão cumprindo a agenda do GO, dos Anunnaki. Eles não vão conseguir executar a agenda deles se nós não colaborarmos com esse sistema que eles construíram. O problema é que agora a gente depende do sistema deles. Então, como é que nós vamos fazer essa mudança agora? Se, pelo menos, 144 mil pessoas, esse número é simbólico, porque ele representa aquele grupo que chegou lá atrás, de dimensionais aqui na Terra. Se pelo menos 144 mil pessoas estiverem despertas, realmente fazendo um movimento consciente, se libertando desse sistema que está aí para nos escravizar e que nós mesmos colaboramos para que ele existisse, nós vamos conseguir mudar esse quadro, implementando um novo sistema que vai correr em paralelo com esse sistema criado pelo governo oculto. E vamos conseguir fazer a mudança, porque essa massa crítica de pessoas vai abrir, de certa forma, uma porta no qual outros grupos poderão nos ajudar a executar essa ação de mudança, inclusive os seres de gemos, que já estão na Terra para nos ajudar nesse processo. Só que precisa chegar numa frequência X, precisa ter um número de pessoas específicos prontos para essa execução. E é só questão de tempo para que a verdadeira agenda do bem se concretize, porque ela já foi estruturada lá atrás por nós mesmos. Só que quando nós chegamos aqui, nós colaboramos com a agenda dos Anunnaki. Nós fomos escravizados, ludibriados, manipulados, enganados, mas também a responsabilidade é nossa. Nós nos permitimos cair nessas tentações do governo oculto, do mundo que eles criaram, e agora a gente está tendo que correr atrás do prejuízo, né? Essa é a verdade. Então, não estamos aqui como vítimas, não estamos aqui para exigir que seres de outras dimensões venham para fazer por nós o que cabe a nós realizar. Nós já descemos para a Terra há milhares de anos. Nós viemos para cá para intervir. E os intervencionistas estão trabalhando para o mal, trabalhando para essa agenda de poder negativa, que é contra a evolução da humanidade. Então, esses poucos que estão despertando agora, aqueles que estão realmente compreendendo a verdadeira razão de estarem na Terra, devem agir, devem colocar energia em movimento para, pelo menos, deixarem um legado de transformação no mundo, com as suas habilidades, com a sua missão, com aquilo que você tem de melhor para realizar. Mesmo assim, você percebe aí que existe uma resistência muito grande das pessoas. Mesmo as pessoas que estão aqui e que estão adormecidas e são dimensionais, muitas pessoas estão perseguindo nosso trabalho. Essas pessoas estão repetindo a mesma coisa que fizeram lá atrás, na época de Cristo, quando ele veio para a Terra para trabalhar com os dimensionais. Algo muito parecido que está acontecendo agora. Mas, imagina quando ele chegar, né, novamente. Quando ele voltar, o que será que as pessoas vão fazer? O que será que nós dimensionais vamos fazer
com o retorno do Cristo, quando ele vier para mais uma vez chamar os escolhidos que desceram à terra para realizar um compromisso para a humanidade. Ele vem chamar. Quem vai escutar? Quem vai, de fato, ter consciência do que está fazendo aqui? Nós estamos fazendo nossa parte. Eu estou aqui fazendo aquilo que me foi passado. O compromisso que eu mesmo programei lá atrás, parte dele foi manifestado a mim. Eles me apresentaram, me orientaram, e eu estou aqui cumprindo um percentual da minha missão. Muitos de nós teremos essa oportunidade também. Cada um de nós tem uma habilidade, cada um de nós tem um compromisso. Somando todas essas pessoas que devem chegar a 144 mil, nós vamos conseguir, de fato, iniciar essa mudança e essa virada de mesa que tanto esperamos, né? Então, a agenda já foi escrita por nós. Inclusive, nós mesmos mudamos essa agenda e decidimos seguir outra agenda que foi colocada diante de nós por parte desses usurpadores do conhecimento, por parte desses seres que estão aqui para prejudicar a humanidade. Espero que todos nós acordemos a tempo, né? Porque temos pouco tempo para agir, tá? Temos muito pouco tempo. Qual liderança do GO é mais benéfica para a raça adâmica, o chinês, o russo ou o americano? A questão não é essa, Gildo. A questão é que todas essas facções que estão por trás dessas nações, elas são divididas em grupos, em clãs. E esses grupos brigam por poder. Eles estão lutando por essa hegemonia de poder para que aquele que realmente tem o poder, que é o pai deles, né, que seria o Anunnaki maior entre todos, o Deus celestial, o pai Anu, que está observando tudo o que acontece aqui, eles querem mostrar para o pai deles que eles vão conseguir cumprir a agenda deles. Então, mesmo que um dos Anunnakis consiga fazer um movimento de bem para a humanidade, ele está cumprindo uma agenda. Ainda somos escravos de uma agenda. E existem outros Anunnakis que não querem cumprir uma agenda fazendo o bem. Eles querem fazer coisas que possam, de fato, prejudicar a humanidade. Eles não têm nenhum sentimento de compaixão, de bondade dentro deles. Eles querem, de fato, ter o poder e, se for preciso, passar por cima da humanidade, eles farão isso. Só que existem leis, existem intervenções superiores que impedem esse tipo de coisa. Por isso que eles não têm tanto poder assim. Então, existem países, nações, que muitas vezes essas facções, elas trocam de lugar, elas vão revezando quem vai ter mais poder. Só que elas continuam brigando, trocando seus presidentes, seus primeiros ministros, seus reis, suas rainhas, e continuam buscando o poder a todo custo, entrando em acordos, às vezes em desacordos, né, justamente para que eles consigam manter essas facções, essas partes do mundo, desse império que eles construíram, oculto, né, existindo. Então não é bem questão de se nos Estados Unidos, na Rússia, na China, no Japão, nos Emirados, no Brasil, onde é que está? Não, em todos os lugares existe facções positivas e negativas. E eles ficam nesse jogo de poder, muitas vezes para que exista esse equilíbrio. Então, o próprio desequilíbrio e o próprio equilíbrio se dá a partir do momento que esses grupos entram em acordo e desacordos. A humanidade fica no meio da situação. A humanidade sempre fica à mercê das decisões dos movimentos que esses grupos de poder ocultos realizam juntamente com as facções dos Anunnakis. Agora, nós estamos falando aqui, não é muito relacionado a um país, a uma nação, a um continente ou a uma dessas facções. A gente sabe que o Enki, o Anunnaki, Enki, com os seus descendentes, alguns dos seus filhos, tentam colaborar com a humanidade.
Às vezes ele está presente na Europa, às vezes nas Américas, às vezes no Oriente Médio. Isso já aconteceu várias vezes. Até na China, o Enki esteve na China Imperial, lá atrás, e agora não está mais. Outros grupos tomaram conta da China. Então, de tempos em tempos, nós vamos vendo essas mudanças, né? O Enlil, Inanna, Ninhursag, Nanar, eles mudam. O Oriente Médio, vocês podem ver, o próprio Emirados Árabes, né, também está agora com uma postura diferente, porque os grupos que estão por trás dos poderosos Emirados Árabes, né, me explica essa interação de Dáquila com os árabes, né? Por quê? O grupo que está por trás dos Emirados Árabes está decidindo, de fato, estar em parceria para o bem da humanidade. Um pequeno grupo de pessoas que querem fazer a diferença. Eles perceberam que não adianta mais seguir por uma agenda globalista, uma agenda que vai prejudicar a humanidade. Existe um pequeno grupo de bem, mesmo ligado ainda a uma das facções Anunnaki, que estão dispostos a colaborar com a população. Então, nós temos que aproveitar qualquer tipo de parceria, qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de intenção positiva, nós temos que aproveitar. E se foi direcionado, se foi acordado, se existe um movimento de bem, nós estaremos, nós de Dáquila, abertos a todos. Não importa se é da China, Estados Unidos, Europa, África, não importa. Não importa. No momento, os Emirados Árabes, principalmente Dubai, abriram as portas para essa parceria conosco. E nós estamos selando acordos não só comerciais, mas também em todos os níveis para realizar um movimento muito benéfico para a população. Mesmo que eles façam, quando eu digo eles, outras facções, né, que estão por trás aí, mesmo que eles movimentem uma energia que possa ser prejudicial para a humanidade, este grupo, que está realmente aberto a uma mudança positiva, percebeu que Dáquila tem a capacidade de intermediar, né, de colocar, de certa forma, algo em movimento para que exista, de fato, um movimento de mudanças real na Terra. Porque eles sabem da parceria que nós temos, eles sabem que o grupo aqui no Brasil, que está em contato direto com as 49 raças, está trazendo esses benefícios, essas oportunidades e tem a intenção de ajudar a humanidade. Então, aqueles que, mesmo estando afiliados aos Anunnakis e a grupos de poder que estão percebendo que precisam entrar na linha, eles vão ajudar o nosso movimento, eles vão estar em parceria com a gente. Nossos amigos sempre disseram, mesmo alguns que fazem parte do governo oculto serão beneficiados por vocês. Dáquila estará de braços dados, mesmo com aqueles que fizeram o mal à humanidade. Se eles quiserem mudar, se eles quiserem fazer um movimento de bem, estaremos em parceria, colaborando com todos. Não vamos excluir ninguém. Não temos intenção de entrar em conflito com ninguém. Mesmo as pessoas que estão perseguindo a gente, né, estarão do nosso lado. A gente já viu que isso vai acontecer e já temos certeza absoluta disso. Então é só questão de tempo. E até mesmo o governo oculto vai se render a este movimento que já foi iniciado e vai aumentar cada vez mais. Então nós estamos muito tranquilos em relação a isso. Então, podemos esperar algo grandioso vindo dessas parcerias. Sabemos que existem interesses políticos, interesses econômicos, movimentos nessas nações, né, que ainda estão sendo articuladas por facções Anunnakis. Os Igigis também estão atuando por trás e eles querem atrasar um pouco esse movimento. Mas não vai durar muito tempo. Até 2028, a situação vai ser muito mais positiva do que negativa para nós que estamos nesse movimento, atuando, e para a humanidade também. Então vamos ficar bem tranquilos com relação a isso. Só tende a melhorar. O ET Bilu vai voltar a aparecer um dia? Sim. Para a mídia, para a população, ele disse que voltaria mais para frente. Ele disse que iria voltar. E todos vão compreender
o porquê aquilo tudo aconteceu lá atrás, quem ele é, o que ele está fazendo aqui, e vocês vão ter uma surpresa, né, maravilhosa quando isso acontecer. Então, sim, é previsto que ele volte a aparecer e se manifestar para a mídia e para a humanidade. Mas primeiro, ele disse, espero que os dimensionais cumpram o compromisso, espero que o maior número de pessoas desperte, porque nós não estamos aqui para simplesmente aparecermos, estamos aqui para orientar e estar em parceria com aqueles que estarão despertos. Então, ele fez todo um movimento durante 20 anos, junto com as 49 raças, para que um pequeno grupo de pessoas conseguisse estabelecer esse contato, estar em treinamento com eles, é o que está acontecendo em Dáquila já há mais de 20 anos, não é? E este grupo está sendo preparado, já foi pré-selecionado para isso. Neste momento, eles não estão preocupados em aparecer, né? Eles já fizeram isso, já são 20 anos constantemente em contato conosco, mensalmente, né? Nós temos contatos mensais. E agora eles falaram, somente para o grupo que está em treinamento, somente para o grupo que já está preparado, nós vamos orientar e, se for preciso, vamos aparecer para direcionar o compromisso dessas pessoas, em parceria conosco. Mas estamos esperando vocês agirem, estamos esperando vocês realmente colocarem o compromisso de vocês em ação. E estamos esperando um número grande de pessoas despertar. Somente assim a humanidade terá capacidade de entender quem somos nós e o que nós estamos fazendo aqui. Inclusive o próprio amigo das estrelas, Bilu, que sempre esteve presente, nunca foi embora, está conosco ainda, mas para que ele volte, né, para se apresentar aí publicamente para a população, as pessoas vão ter que dar muito mais valor, porque ninguém deu valor, né? As pessoas só brincaram, zombaram, até hoje estão atacando, né? Porque tem medo da verdade, infelizmente. Então é isso. Vamos ver. Se nós formos merecedores, ele vai voltar em breve. Agora, se a gente continuar esperando, né, sem fazer nada, só reclamando da vida, só esperando uma salvação, iludidos nas religiões, né, só esperando que alguém faça algo por nós, eles não vão voltar, não. Não vão fazer nenhum tipo de manifestação para preencher nossa curiosidade, nosso ego, né? Só para provar que eles existem. Não precisa nada disso. Eles já estão se manifestando aí para várias pessoas. Eles já têm um grupo de confiança que está em parceria com eles, atuando em treinamento e realizando o compromisso necessário. Aqueles que quiserem realmente vão ter que se dedicar muito, vão ter que se esforçar muito para atingir essa frequência de contato, porque não é fácil, tá? E até porque eles precisam de pessoas de confiança, né? Não são pessoas que estão meramente curiosas, né? Só para suprir uma carência emocional ou para alimentar alguma ganância do próprio ego, ambição pessoal. Eles não estão aqui para isso. Eles não estão aqui para suprir as expectativas, nossos caprichos. Eles estão aqui para realmente estar em parceria com pessoas sérias, pessoas que realmente querem fazer o bem, pessoas que não estão de brincadeira, né? Pessoas que não estão simplesmente querendo conforto pessoal. Eles estão atrás de pessoas que querem sair da zona de conforto, são pessoas que são guerreiros e guerreiras da luz, aqueles que vão fazer a diferença no mundo, custe o que custar. Se for preciso, dariam até a própria vida em prol do compromisso delas. É isso que eles esperam de nós. Porém, diante dessa entrega e diante dessa convicção que nós sentimos e entendemos que deve ser feito no nosso caminho, eles estarão ao nosso lado e com certeza darão todo o apoio para nós. Então, muitas pessoas querem facilidades, muitas pessoas querem apenas suprir, como eu disse, uma carência. E não é isso que importa. O que importa é a nossa compreensão da vida, o entendimento real do porquê nós existimos, por que estamos aqui, quem são eles e por que eles estão aqui, onde nós estamos,
o que existe à nossa volta, se a gente não compreende isso, a gente continua vivendo uma vida de ilusões que nós estamos inseridos nessa mentira, nessa programação do governo oculto. Eles não podem correr o risco de estar em contato com pessoas que não vão, mais uma vez, que não vão cumprir o combinado, a parceria, o trabalho que supostamente deveria ser feito. Eles ajudaram já grupos religiosos, já entraram em contato com o governo, com o Vaticano, com pessoas ao redor do mundo. Ninguém conseguiu cumprir, ninguém foi fiel, ninguém teve lealdade. As pessoas usaram os conhecimentos, as tecnologias que eles passaram para fins bélicos, para fins de exploração, para fins egoístas. Então, agora, a seleção das pessoas é muito mais criteriosa. Eles querem pessoas de coração e mente puras, que vão conseguir realmente ter essa aliança, esse compromisso com a humanidade e com eles. Então, eles precisam de pessoas de confiança e não pessoas que podem, a qualquer momento, virar as costas. O que nossos amigos dizem das eleições para presidente? O mal vai comandar nosso Brasil? Eles dizem que todos os presidentes, qualquer um que possa vir a entrar, né, no cargo de presidente, ficará limitado, não vai ter poder nenhum. Porque quem manda no Brasil, em todos os países, são outros líderes. São grupos que ficam por trás dos políticos, eles ficam ocultos, né? Muitas vezes em sociedades secretas, em instituições, em movimentos que a gente não enxerga. Eles nem aparecem, mas eles que dão as cartas. Então, mesmo que qualquer tipo de ser humano do bem entre no poder, na presidência, ele não vai conseguir agir e atuar, porque está tudo aparelhado de uma forma que essa pessoa não terá o poder que ela espera ter. Ela acha que tem, mas não tem. Vide o que está acontecendo e o que já aconteceu com outros políticos que tentaram exercer esse cargo de presidente, né? Agora, o mal vai tomar conta do Brasil? Não, isso não vai ser permitido, tá? Não vai. Agora, um presidente vai conseguir mudar o quadro nacional? Não vai conseguir. Não é nenhum presidente que vai fazer a diferença no Brasil. Não. Haverão comissões. Esse sistema que a gente conhece de política, ele vai ruir. Em poucos anos ele não existirá mais. Nossos amigos disseram que teremos uma nova forma de governo, um governo do bem, um sistema que não teremos apenas um único líder mandando um poder executivo, legislativo, judiciário. Não. Nós teremos um sistema muito parecido como era na época dos reinos da antiguidade. Não esses impérios e reinos modernos, não. Os reinos da antiguidade. Então nós teremos comissões, líderes atuando juntos em harmonia e sincronicidade para com um propósito maior. Não vai haver nenhum tipo de corrupção. Esse sistema novo que será implementado, ele vai deixar tudo muito esclarecido para não só os líderes, mas para que a população também tenha dignidade e liberdade para interferir nesse processo de governo. Todos farão parte do governo. Haverão comissões, mas a população também fará parte dessas comissões. Todos estarão atuando juntos. Então, o que a gente enxerga hoje aí como movimento político, se vai entrar o presidente X ou Y, não importa muito agora. Não importa tanto, porque o que vai acontecer vai ser em âmbito mundial, essa transformação. O que vai acontecer no Brasil não vai ter efeito em termos políticos e governamentais diante do que as lideranças mundiais irão decidir para certas nações. E será neste momento que a mudança será executada, a partir do momento que aqueles que realmente estiverem, como eu acabei de dizer, abertos a esse compromisso, realmente colocarem em movimento a execução desse plano. Aí tudo isso vai acontecer. E vai ser aqui do Brasil
que sairá o exemplo dessas comissões governamentais. E nós teremos, de certa forma, iniciarmos essa expansão para que outros países, outras nações também sigam o exemplo do Brasil. Então fiquem tranquilos, porque mesmo que a gente espere aí o pior diante dessas eleições, não vai acontecer o pior. Pelo menos até 2025, 26, 27, a gente espera que essas coisas sejam reestruturadas. Pode ser que a gente passe mais uns 4 anos aí, numa lenga-lenga, né? Sim, independente se entrar à esquerda ou à direita, ou até mesmo alguém de centro, não importa. O que vai acontecer depois disso, nos próximos 4 anos, né, vai ser algo muito além e que vai transformar esse cenário do Brasil e do mundo, do sistema e até mesmo da atuação desses líderes mundiais que ainda seguem a agenda do governo oculto e dos Anunnakis. Isso vai mudar. Nós já sabemos o que vai acontecer. Nós estamos preparando já o terreno. Se vocês entenderam o que significa o BDM digital, o nosso sistema do bem, as descobertas que estamos realizando, Ratanabá, o que existe em Ratanabá que vai revolucionar o sistema brasileiro e mundial. O que será que existe em Ratanabá? O que será que vai acontecer? Não é? Vocês têm ideia? Então, vai muito além de um presidente entrar no poder ou não, porque eles mesmos vão acabar se rendendo a essa descoberta, a essa mudança, a esse movimento, a esse novo sistema. Eles vão perceber que realmente é a melhor coisa a ser feita. Mesmo que existam diferenças políticas, ideológicas, aqueles que estão por trás dessas ideologias no mundo, eles vão começar a ceder, eles vão começar a soltar, né, essa necessidade de poder para escravizar a humanidade, prejudicar a população. Essas comissões do mundo vão fazer um movimento oposto e vão começar a corrigir e consertar o estrago, né, que esses grupos fizeram. Então, é isso que nós esperamos e é isso que vai acontecer e temos certeza absoluta disso, tá? Fiquem tranquilos. Ronaldo diz, tem uns amigos na Turquia que descobriram ruínas muito antigas, com túneis também. Será que tem ligação com Ratanabá? Com certeza sim, porque o 7º reino de Ratanabá se estendia até a Turquia, chegava até a Amazônia. E lá na Turquia era um dos pontos, né, também das construções dos murios. Toda a Europa existem túneis, os fortes, as construções, que muitas foram destruídas, né, porque os Anunnakis praticamente fizeram um estrago em todas as grandes construções originais dos murios, né? Não só destruíram, mas adulteraram tudo. Muitos túneis foram destruídos também, a maioria delas mineração, porque eles perfuravam a terra e destruíram os túneis que existiam. Mas todos esses túneis eram construções dos murios, faziam parte do complexo de Ratanabá. Os fortes estrela, os castelos, as pirâmides, as bases em pedra, os túneis, as estradas que foram destruídas também, as pontes que estão submersas e que foram destruídas. Tudo isso fazia parte de uma única civilização que povoou a Terra a partir dos murios. Depois, obviamente, outras raças vieram, outros grupos estavam presentes na Terra, tomaram posse desses lugares, reformaram, reconstruíram, se apossaram dessas regiões, né, e adulteraram bastante coisa. Mas, originalmente, essas bases, esses túneis, essas estradas, essas construções eram parte de Ratanabá, né, como nós falamos, esse grande império formado por diversos reinos que esteve presente em toda a Terra. Todo o primeiro anel, pelo menos, que a gente sabe, né? Inclusive na Antártida, tá? Inclusive onde tem gelo hoje e onde tem oceanos, tem muitas construções que estão abaixo, né? Submersas. Então, assim, tem muita coisa que a gente não sabe. A gente não tem nem noção da nossa história e do que existia aqui na Terra. É, assim, algo surreal.
Se soubermos o que existe em outros anéis, então, nossa Senhora, o que existem nas passagens entre os anéis, aqui mesmo no primeiro anel, se a gente soubesse o que existe após o Norte Maior, a conexão com as terras altas, com o segundo anel, com outros anéis que estão em outras regiões, o que está abaixo da terra. A Bíblia não fala dos pilares da terra? O que seriam os pilares da terra? Ué, a terra tem pilar agora? Existe algo no centro da terra? Já ouviram falar de Monte Meru? Já ouviram falar, na mitologia grega, do Monte Olimpo, o monte onde os deuses estavam, né, observando a humanidade? Zeus, Poseidon. Já ouviram falar do submundo, onde Hades, onde os deuses enviavam aqueles que iam após a morte para o inferno? Que inferno é esse? Que região é essa da Terra que ficaria abaixo deste mundo onde nós estamos? Será que é embaixo da Terra mesmo? Ou será que é uma outra região que fica numa altitude um pouco mais abaixo dessa onde nós estamos agora? Será que existem outras regiões mais altas? A Terra é muito grande. A gente não tem nem ideia onde nós estamos. Nós estamos num pedacinho minúsculo da Terra, num pequeno espaço, numa região da Terra. A Terra não é o que nós aprendemos na escola. Ela não é um planeta, um globo flutuando no espaço. A Terra é outra coisa. Chocante isso, né? É um choque para as pessoas essa informação. Mas é isso mesmo. Nós sabemos o que existe além. Existem mundos paralelos, existem outros continentes, outras regiões, outras terras, outros sóis dentro da Terra, outros sistemas, como esse nosso que existe aqui, que nós vemos no céu como estrelas, planetas, Sol, Lua, faz parte aqui do primeiro anel e também é uma projeção holográfica do que existe em outros anéis e em outras dimensões da realidade. Então vivemos sobre uma ignorância total sobre o nosso mundo, sobre o nosso universo, sobre Deus, sobre todas as coisas. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Então, de fato, o mito da caverna de Platão é a mais pura verdade. Nós estamos vivendo uma ilusão. É um mundo que os indianos chamavam de Maya. É um mundo criado para nos iludir numa concepção equivocada da realidade. E assim ficamos presos aqui, girando na roda de Sansara, encarnando e reencarnando, morrendo e nascendo. E continuamos no show dos Anunnakis, né? Realizando todo o teatro que eles construíram para nós. Estamos aqui vivendo, muitas vezes perdendo nosso tempo, né? Vida após vida, sem ter noção nenhuma da realidade que nos cerca, do propósito real da vida. Mas isso vai acabar. Agora nós temos a chance. Nós estamos justamente no momento, na oportunidade única que nos foi passada. Cabe a nós arregaçarmos as mangas, vestirmos a camisa e agirmos. Está na hora de começar a mudança. Estamos há milhares de anos aqui desvirtuando o nosso propósito. Não vamos deixar mais uma vez que esses grupos, esses cabeçudos Anunnakis, cumpram a agenda deles. Agora é a hora do governo do bem. Agora é a hora dos dimensionais. É o nosso momento. Estamos aqui para isso. Então, vamos juntos, sempre em frente, e não vamos parar. Contem comigo, divulguem os vídeos, propaguem para o maior número de pessoas. Fiquem bem, se cuidem, deixem o like, se inscrevam, acessem nossos grupos no Telegram e vamos cada vez mais crescer, somando forças para que essa transformação se dê o mais rápido possível. Até a próxima live. Boa noite a todos.